Olá, boa noite. Olha quem está aqui, Território Deficiente. Boa noite, Boa noite, Paulo. prazer estar com Seja, você. seja bem-vindo. Que honra você ter aceitado o meu convite de estar aqui para a gente falar. Eu sei que a gente pode falar durante muito tempo sobre muitas coisas. Você tem uma história Sim, de sim, vida sim, 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 incrível, sim, tanto sim. pessoal como profissional e tudo. Então, assim, pela primeira vez, eu vou até ler o currículo. Mas primeiro, boa noite, Coelho, seja bem-vindo, Simara. Boa noite a todos. E hoje a gente está aqui para falar, para conhecer um pouco mais, né, da história da cadeira de rodas, que é tão importante para nós deficientes que a usamos, né, não só quem tem lesão medular, mas por vários motivos usa uma cadeira de rodas. Então hoje a gente está aqui para falar sobre ela, sobre a evolução, sobre a história. E nada melhor do que o Paulo para estar falando aqui. Ele é um homem que já tem 44 anos que está na cadeira, ele viu muita coisa, ele tem um currículo invejável, ele é diretor executivo, né, da Smart Cadeira de Rodas, é graduado em Relações Públicas, participou das Paralimpíadas na década de 80, depois vou até perguntar em qual área, qual esporte que você praticou. Fez curso de classe internacionais para fabricação de cadeira de rodas na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e casado há 35 anos com Fernanda, minha xará. Tiveram dois filhos, né? Entre eles o Gustavo, com 19 anos, e o Pedro Paulo, com 22 anos, sendo que o Pedro Paulo é cadeirante, também é outro assunto que a gente vai abordar, que é adotado, foi escolhido, né? Como foi isso. Então, temos muito assunto. Então, assim, não é para a gente estar, eu peço a todos, não, é para falar sobre a empresa Smart, é para falar sobre o Paulo e sobre a sua vivência e sua experiência em cadeira de rodas. Se alguém tem algum problema, algum, né, com a empresa, eu sei que todas as empresas passam por algum problema, ninguém, nem a gente, ser humano, passa por problema, ninguém agrada 100% ninguém. Então, se alguém tiver algum problema em relação à empresa, que resolva com a empresa. Hoje eu quero que quem tiver dúvida sobre cadeira, tudo que quiser perguntar sobre cadeira, sobre a vida do Paulo, a minha, estamos aqui abertos. E Paulo, pode falar mais de você. Bom, boa noite, meu nome é Paulo, né? Conhecido no Brasil inteiro por Paulinho. Como vários de nós que estão no grupo, como você, nunca imaginava o que seria estar numa cadeira de rodas. Até os 10 anos de idade, o contato que eu tinha com a pessoa de cadeira de rodas seria aquela pessoa que vai vender uma loteria, vai vender uma balinha, aquele pedinte, né? Totalmente ignorava aquilo. E eu fui atropelado, jogando bola na rua aos 10 anos. Até coloquei aqui uma foto minha, né? Com a camisa do Flamengo aqui. Isso aqui foi Olha, um mês antes de eu sofrer meu acidente, né? Então eu era um jovem, atleta, gostava de jogar bola, gostava de praticar esportes, como qualquer garoto da minha idade. E de repente, na época, em 76, atropelar uma criança era igual atropelar um cachorro, né? Você não tinha as responsabilidades que tem hoje. E, bom, cadeira de rodas, uma lesão medular, o que é aquilo? E eu me assustei muito com uma nova vida, o que seria aquilo. E eu comecei a entender a cadeira, Fernanda. A primeira vez que eu sentei, a minha cadeira pesava 38 quilos. E aquilo era muito pesado para tocar. Eu ainda criança, né, tendo que impulsionar uma cadeira com os braços altos, largura 38 totalmente. quilos, você não devia pesar 38 quilos, né? Muito bem, isso aí. E o que era aquilo naquela vida, né? E eu iniciei meu tratamento de reabilitação na BBR, Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, no Rio de Janeiro, que na época era talvez uma instituição mais voltada para a reabilitação, que foi criada para atender inúmeras pessoas com poliomielite, né, que tinha casos de polio no Brasil,
E o lesado medular que chegava lá ia nesse barco, né? E a gente foi convivendo com pessoas lá dentro. E eu me lembro que a gente chegava, perguntava para um, vem cá, quanto tempo você está aqui? Nossa, 1 ano, do outro, 2 anos. E aquilo foi me assustando, né? Porque para mim eu entraria no centro de reabilitação para eu E sair andando. sair andando. Logo, logo, você passa o seu deserto, passa por problemas, né? Vamos dizer assim, de existência, de revolta contra Deus, porque eu, né? E isso me marcou dentro daquele ambiente. Paulo, mas só uma pergunta. Seus pais, como que foi nesse início? A família definitiva para isso, tá? O meu pai era bancário, minha mãe dona de casa, eu tinha um irmão ainda pequeno, e todos nós nos voltamos para essa reabilitação. Meu pai não tinha ideia o que eu seria, a minha mãe não tinha ideia o que iriam fazer comigo, porém sabiam que ia ser numa cadeira de rodas. Nunca me esconderam isso, nunca tiveram a esperança, né? Às vezes, olha, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos vai ter uma cura, não. E eles entenderam, e eu comecei a entender, porque neste local nós tínhamos um clube de amigos dentro do centro de reabilitação, com pessoas já reabilitadas, com pessoas que tinham ali já essa vivência, experiência para me passar. Então eu cito aqui publicamente meu amigo Zé Carlos, meu amigo Celso Lima, pessoas que conviveram comigo muito na época, Sheila Salgado, pessoas, Lilian, né, pessoas que formaram ali dentro daquele clube, dentro do hospital, energias, conceitos de vida independente numa época que ninguém imaginava isso. Que ninguém pensava nisso, né? Ninguém pensava. Imagina em 76 o que seria, né? Inclusão numa cadeira de rodas. Aí, de repente, tudo aquilo que você fazia com o terapeuta, mexendo no seu corpo, os remédios que você tomava, você via uma pessoa já vivendo na cadeira de rodas, entrando no seu carro, dirigindo, praticando esporte, e você começa a ver que existe uma maneira de você chegar, de você atingir uma inclusão. Existe vida depois da cadeira, né? Eu consigo falar. Aí você começa a entender que reabilitação não é voltar a andar. Aí é que está. Certo? Porque foi patético a primeira vez que eu fiquei em pé num aparelho, num tutor. Sabe, isso quanto tempo depois da lesão? Olha, 1 ano e meio eu caí a ficha. Quando eu coloquei um aparelho, um tutor que pesava 14 quilos, eu com uma lesão medular, apesar de ser uma lesão baixa, mas era um peso enorme para eu me deslocar, e isso era terrível na época. E aí eu vi que a cadeira de rodas era um grande negócio, que todas as minhas atividades em busca de ficar em pé e andar com o aparelho, era uma grande burrice. Não ia fazer ficar lá parado, né? Porque a cadeira seria o grande negócio. Porém, a cadeira era um objeto estigmatizado no Brasil. As campanhas contra a poliomielite colocavam um menino numa cadeira vendo o menino jogando futebol. Então, a sociedade começou a acreditar nessa preso a uma cadeira de rodas, que até hoje você vê a mídia falando. Né? Não, mas me explica direito essa campanha. Como que é a campanha? Olha, na época, a campanha contra a polio seria como é hoje as campanhas para vacinação, certo? Porém, eles usavam a cadeira de rodas assim, para dizer, saia de casa e vacine seu filho. Então, as campanhas eram pejorativas, eram campanhas... Entendi, mostrando que se você não levar seu filho para vacinar, ele ia ficar na cadeira de rodas. Muito bem, então essa foi a vida que eu vivi. Esse mundo de reabilitação que nós temos hoje, com os grandes centros de reabilitação que tem no país, é um sonho perto do que nós tínhamos, né? Então, nós agarrávamos o quê? No esporte, que foi aí que começou, vamos dizer assim, a minha profissão como cadeirante, né? Que eu digo assim, né? Onde eu só
Foi onde você buscou aperfeiçoar, né? Isso, exatamente. Então, Só aí dar você boa noite tinha... aqui, Paulo. Peraí. Que entrou muita gente. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença aí de todos. Teve elogios aqui, a cadeira. Ah, ela falou que a Smart é 100%. Deixa eu ver o que mais, para a gente não perder. Minha amiga, minha amiga Edilamar entrou. Bem-vinda, linda. Obrigada por me prestigiar. Francisco falou que é cadeirante paraplégico, lesão T11, T12. O João da Handbike. Já fomos 2 vezes campeão da Wins for Life com a Vega Sport. Ó, a Vega, muito bem vendida, né? A Vega, muitos cadeirantes usam. E hoje é aniversário da Edilamar, você está aqui me prestigiando. Obrigada, parabéns, querida. Muitos anos de vida, muita paz, muita luz. E ela é uma luz mesmo, ajuda muita gente. Obrigada. E o Edir, peraí, só mais um. Sumiu esse negócio, some. Ai, só um minuto, Paulo. O Edivar Alves. Boa noite, sou cadeirante há 12 anos, fico olhando e babando com as cadeiras Smart, mas ainda não tenho condições de ter uma. Edivar, pode falar, Paulo, se quiser falar alguma coisa. Bom, reconheci muitas pessoas, clientes, amigos, pessoas que admiram o nosso trabalho. Nós, como empresa, né, adoramos isso, adoramos pessoas que podem, inclusive, contribuir que a gente cresça e possa oferecer cada vez mais mobilidade. Como empresa, temos falhas, temos erros, mas são centenas de cadeiras, milhares de cadeiras, e a gente gostaria muitas vezes de tratar um a um como gostaria, né? Como de perto, como você, Fernanda, teve oportunidade, pela nossa proximidade, de você conhecer a forma, a maneira como a gente trata, né, com os nossos clientes. Bom, a empresa hoje é uma empresa nacional e com certeza tem coisas que a gente não sabe, coisas que acontecem, coisas que a gente gostaria de solucionar, porém, estamos realmente com muita vontade, né, de sempre dar a cara, apresentar-se ao mercado para que a gente possa crescer. Mas isso aí é outro papo, que eu acho que a Smart é muito menor do que a nossa própria vida, né? A Smart é uma consequência. Então, naquela época, Fernanda, a gente começava a buscar reabilitação. Em 78, eu fui convidado para participar dos Jogos Nacionais, que era na Escola Naval, no Rio de Janeiro. Eu tinha 13 anos de idade. A minha mãe e meu pai sabiam que aquele cantinho, que era o Clã BBR, era o melhor lugar que eu poderia ver a minha reabilitação. Sabiam que os médicos, os terapeutas faziam parte? Sim, clinicamente. Eu não tive escara, eu aprendi a fazer o controle urinário, o meu controle fecal, eu aprendi a me cuidar, a fazer transferência, porém, quando você está com pessoas reabilitadas, que eu entrava no banheiro e via um amigo tomando banho sozinho, eu falava, cara, eu quero aprender com esse cara. Não é? Eu quero ver o que essas pessoas estão fazendo, que elas estão felizes. E eu fui para o esporte. Comecei a praticar e uma vocação natural, eu praticava bem e acabei ganhando medalhas. Eu fui campeão brasileiro de tênis de mesa com 13, 14 anos de idade. Me salva a memória. Eu posso mostrar uma foto? Claro. Minha, nessa idade? Olha Pode. só, gente. Olha como o tempo passou. Que bom que você tem registrado. Olha isso. Nessa época eu não tirava muita foto, né? Olha eu aí, ó. Com a camisa aí, certo? Recebendo uma medalha. E as pessoas ali, como milhares de cadeirantes naquela época, já eram militantes, já lutavam, né, pela sua inclusão, e eu estava lá, tá? Então, é muita história. Com as competições, o que aconteceu, Fernanda? Naturalmente, o mundo, tá? Não começou só no Brasil. O esporte paralímpico começou a crescer, as técnicas de melhorias de performance começaram a interferir também na melhoria da cadeira de rodas. E não tem como desassociar
a evolução da cadeira de rodas da evolução da vida independente, dos movimentos políticos. É. Então, quanto mais direitos e conquistas a pessoa deficiente tinha na época, foi ganhando força as melhorias de equipamentos. Você concorda que essa analogia é muito importante? É, claro, porque, né, começaram a ver as pessoas com deficiência começaram a aparecer, começaram a ter voz, mesmo que pequena, e começaram a falar, não, eu existo, eu quero, eu preciso. E as pessoas a ver, empresa, político, a ver que essas pessoas existem, que são consumidoras, que até hoje a gente briga com isso. Eu falo que começou a nossa luta nos anos 80 com vocês, e eu sou dos anos 2000 e continua essa luta, mas que as empresas e o todo tem que ver a gente como ser humano e como consumidor, como qualquer outro. Não tem que fazer igual todo mundo hoje, a palavra tão falada, que é capacitismo, né? De fazer por dó, só por fazer. Não, é fazer porque a gente merece, porque a gente tem direito tanto quanto qualquer outro, né, Paulo? Exatamente. Então, Fernanda, na época, o que era cadeira de rodas no Brasil? A cadeira da LBA. Nem se passa pela sua cabeça entender o que era a cadeira da LBA, não é? Mas Não. quem tem aí que esteja na live me ouvindo sabe muito bem. Era uma cadeira de lona, uma cadeira de lona toda de ferro e que servia para todo mundo. E que caminhões eram dados no Brasil inteiro. Não, eu lembro dessa cadeira sim. A gente via em hospitais e na minha cidade, Unai, que eu morava, eu nasci em Belo Horizonte, mas cresci em Unai, tem a PAI, né? E lá tinha algumas cadeiras de rodas e eram essas aí, de lona, pesadíssimas, de ferro, que é mais pesado do que a própria pessoa que está em cima da cadeira, muitas das vezes, né, Paulo? Exatamente. Então não era nada, nós não tínhamos nada. Então, quem ia para fora, começamos a ver lá fora melhorias, tá? E cito que tem pessoas importantíssimas que fizeram essa história no Brasil. Porque existiam os fabricantes de cadeira de rodas, generalizado, que não tinham a mínima proximidade do usuário, tá? Tinham depoimentos incríveis sobre cadeira de rodas na época, o que eram fabricadas no Brasil. Certo? Tinha as fábricas brasileiras que fabricavam essas cadeiras de ferro, era isso? Padronizada, era tudo igual. Cadeiras de lona. Tanto que durante muito tempo ficou cadeiras da LBA, cadeiras de lona. Eram cadeiras com poucos conceitos de vida independente. Poucos conceitos porque a sociedade assim nos via. Se nós não percebermos isso, Fernanda, nós nunca vamos entender. Então, quando pessoas começaram a viajar para fora, como eu viajei muito novo para os Jogos de Stoke Mandeville, eu tive o prazer de estar nos primeiros Jogos internacionais de um centro de reabilitação fantástico na Inglaterra. E, Paulo, como que você conseguiu isso tão pequeno? Foi uma associação? Como que você conseguiu, desde pequeno, ir para essas viagens, dinheiro? Era financiado? Loucura, como que você conseguiu? Você não tinha ideia. Por exemplo, o presidente da associação ligava para você no seu telefone fixo. Falava assim, olha, eu tenho uma notícia boa, você foi convocado para ir para os Jogos da Inglaterra, representar o seu país. A notícia ruim, você vai na primeira-dama, você vai no deputado para conseguir passagem e dinheiro para você viajar. Era assim, você não tinha apoio nenhum. E assim nós fizemos, como dezenas de amigos nossos, como eu citei, Zé Carlos, Celso, José Gomes Blanco, falecido. Vocês tinham que ir atrás de políticos para conseguir pessoalmente o dinheiro. Porque você não era reconhecido como atleta. Era uma recreação, era um coitado, o cara vai jogar um basquete. Era para passar o tempo, né? Para passar o tempo. Exatamente. Então as dificuldades eram enormes. Bolsa Atleta, nem pensar. Certo? Então o que aconteceu com as cadeiras de rodas? Quando essas poucas pessoas começaram a viajar, eles começaram a ver lá fora a evolução disso. Começamos a ver porque o atleta corria e ganhava os 200 metros raso. Como equipes de basquete eram insuperáveis, porque corriam mais, os atletas As cadeiras de rodas deles já eram
anos-luz das nossas aqui. Isso. E a classificação médica, na época, que classificava os atletas, como ela classificava de uma maneira clínica, pequenos artefatos feitos para as cadeiras davam a eles condições mais competitivas para aquele esporte. E isso foi baixando o encosto da cadeira. Você sabe a importância, quando eu conversei contigo, olha, Fernanda, nós temos que deixar teu ombro livre. Você não pode ficar sendo empurrada para frente. Deixa eu dar meu testemunho. Posso dar meu testemunho agora? Acho que cabe nesse momento. Eu vou só falar aqui, Paulo. Igual teve aquele caso que o menino falou, né, que sonha em ter um Smart e não tem condições. Eu sei que muito tem um Luiz Gustavo, sou super atleta de calistenia e street workout. Gente, eu nem sei o que é isso. E um exemplo de pura motivação. Meu sonho é que Deus me ajude um dia que eu possa ter uma cadeira de rodas leve. Então, assim, eu sei que deve ser o sonho de muita gente ter uma cadeira de rodas mais leve. Mas, assim, só a primeira dica aqui, a gente vai falar sobre isso, que existe, quem não tem condições, assim, de estar comprando à vista ou dividindo até em 12 vezes, né? Que às vezes o Paulo faz até 10 vezes, tudo mais. Tem o crédito acessibilidade pelo Banco do Brasil, que financia até 30 mil, dependendo do salário da pessoa. Quem ganha de 5 até 5 e depois até 10 salários mínimos. Então, assim, a minha cadeira de rodas, Smart hoje, eu comprei usando crédito acessibilidade. E a minha cama articulada, eu também comprei usando o crédito acessibilidade, que ele te dá um prazo de até 5 anos para você estar pagando. Você paga prestação, hoje eu pago prestação da minha cadeira de R$ 180. Então, né, pode ser que caiba. Isso que a minha cadeira ficou mais cara porque eu incrementei. Mas tem cadeira com preço mais barato. Então, só para dar né, já dar uma explicação, tem como você está adquirindo, né? Hoje, graças a Deus, tem esse crédito de acessibilidade, crédito, tá nos casos de suspender, mas tem gente lutando para isso não acontecer por causa dessa crise. Vamos orar para que isso não aconteça. Então, só para ir falando, deixa eu ver outra. Luiz falou que há 15 anos atrás foi assaltado e atacado nos trilhos do trem, e o esporte de calistenia mudou a vida dele. Então, é o esporte. Acho que muita gente que está aqui na live deve praticar um esporte. Eu pratiquei durante um tempo e é muito bom, é maravilhoso. O esporte, esses dias eu falei com a minha amiga sobre esporte na vida da pessoa com deficiência, mas ele é bom não só para a pessoa com deficiência, né, Paulo? É para todo mundo. Mas para nós ainda faz uma diferença muito grande. É isso aí. Então, o que acontece, Fernanda? Começou a ter evolução. Tá? Então, na década de 80, começaram a chegar pequenas modificações no Brasil. E era uma loucura quando nós falávamos que poderíamos ter cadeiras melhores, cadeiras ultraleves. E no mundo inteiro começou isso, né? Eu não inventei isso. Nós apenas trouxemos várias pessoas, não me intitulo, atletas que buscavam performance, fizeram engenhocas, buscavam soluções. Enfim, isso foi impulsionando a tecnologia, tá? E o brasileiro é um povo maravilhoso, porque nós tivemos pessoas que acreditaram, tecnologias, né? E aí, nesse período, nós tivemos a sorte, Deus abençoou a gente. Quando eu estava fazendo minha faculdade, eu estudei na Universidade Federal de Goiás, eu tive a oportunidade de ter um curso de tecnologia de construção de cadeiras na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Um curso que era um curso idealizado pelo professor Ralph Hotchkiss, um engenheiro cadeirante, que desenvolveu premissas de o que seria fundamental numa cadeira, mesmo com um baixo custo de investimento. E aquilo foi mexendo com a nossa cabeça. Nós fomos começando a pensar que nós tínhamos um mercado enorme no Brasil a ser explorado através de técnicas de melhor adequação do usuário na cadeira. E eles já faziam isso lá, já tinham essa posição. A Quick americana já existia. Tá? As grandes fábricas já começavam, até com produção mais caseira, mas já tinham
enfrentado esse espaço que o Brasil estava demorando muito a entrar. Foi quando, vou citar o nome, que é um amigo pessoal, o dono da Ortobras, o Ricardo Hummel, meu colega de curso, nos Estados Unidos. Voltamos para o Brasil e pronto. Ele foi, a Ortobras, a primeira indústria a desenvolver a cadeira monobloco em série, e a nossa empresa, que era a Toclevo, começou a desenvolver a cadeira customizada. Mais customizada ainda, com detalhes. Cadeiras esportivas, cadeiras de corrida. E nós impulsionamos esse mercado. Que todos os cadeirantes têm que reverenciar o trabalho que a Ortobras fez na época, porque ela foi uma gigante, ela peitou grandes empresas que só acreditavam em cadeiras dobráveis. Quando você falava em cadeira monobloco, era um Deus nos acuda. Nós conseguimos pôr dentro do Sara Kubitschek, nós começamos a fazer treinamentos, a dizer que a cadeira seria melhor, que a cadeira seria mais estável, mais funcional, mais leve. E isso, graças a Deus, aconteceu paralelamente aos ganhos políticos que o movimento vinha ganhando no Brasil, através do CVI, através da UNEDEF, através das associações. E hoje você tem reconhecidamente a cadeira customizada, a cadeira monobloco e várias fábricas boas do Brasil fabricando. Então, hoje... na Ortobras, o dono também é cadeirante? Não, o Ricardo não é cadeirante, tá? Porém, é um cara que é cadeirante na cabeça, entendeu? Na alma. É uma pessoa sensacional. Então, eu acho que somos ícones. Não ícones de dizer uma estátua, um busto para nós. Porque nós tivemos coragem empreendedora de investir num mercado onde ninguém acreditava. Que maravilha que vocês tiveram, né, nesse curso aqui em Goiânia. Tiveram a oportunidade de estar fazendo esse curso. O curso foi em Berkeley, na Califórnia. Não, que quando você fazia faculdade aqui em Goiânia, que te proporcionou ir para lá, né? Isso! Abriu. Isso. E aí abriu a mente de vocês viram que era possível ter essa tecnologia, tinha que trazer para o Brasil, porque aqui estava muito atrasado, e como é até hoje, né, Paulo? Eu e o Ricardo Hummel não tínhamos um tostão, tá? Nós estávamos em Berkeley comendo slice pizza com $2, $1, porque tudo era muito caro, você imagina. A Ortobras Isso também... foi em que ano, Paulo? 86. E nós conversávamos comendo pizza, nós tivemos com a Judy Hillman, jantando com a Judy Hillman. Então nós ouvimos da líder do movimento, né, do CVI, eu tive um jantar na casa dela, e ela dizendo, Paulo, o trabalho de vocês vai ser tão importante quanto o nosso político. Porque, e você sabia falar inglês? Sim, a gente, vamos dizer assim, sempre podemos aprender línguas, eu tive uma boa educação, né? Meus pais não me deram muita coisa, mas com 22 anos, 23 anos, eu estava formado, né? Então, consigo falar hoje 2 idiomas, então a gente viveu o mundo, eu conheço 32 países, Fernanda. É muita coisa, eu vi aqui no seu currículo, é muito, e que bom que você trouxe isso, aí né? Porque acabou que nós fomos para 2 Paralimpíadas, crescemos mais ainda, e hoje eu falo para você, o Brasil é um país muito bem atendido com as tecnologias. Sim, você vai falar que ainda existem cadeiras superiores, claro, em mercados mais amadurecidos, como o europeu, por exemplo, tem cadeiras fantásticas, porém ainda não é a nossa realidade de mercado. Nós temos cadeira lá fora por preços de carro, e os nossos colegas às vezes nos criticam, né? Poxa, vocês são os exploradores, todo mundo explora cadeirante. Eu sou cadeirante, tá? Eu sei o custo de fabricação de uma cadeira. Então, Paulo, a gente pode aproveitar e falar sobre isso, que muita gente fala, né? Até esses dias eu falando sobre a Unowil, e aí no meu post não tinha um valor, e aí depois vieram me perguntar, e quando a gente fala o preço, né? Assustador até quando você me falou, eu falo, nossa, isso tudo. Então, assim, tudo para pessoa com deficiência, não deve ser só na área dos cadeirantes, para deficiente surdo, visual, né? Tudo que a gente vai comprar é muito caro. E você mesmo aquele dia me explicou que a Unowil é um caso específico, é importado, e só de imposto
você tem que pagar, né, a gente tem que dar para o governo 43% do valor do produto é imposto. Então, assim, você pode falar um pouco mais por que tanto o produto voltado para pessoa com deficiência é tão caro, né? Olha, nós não podemos reclamar muito do governo, não. Vou te explicar por quê. As fábricas no Brasil são isentas de ICMS, tá, para o produto. A taxa de importação é cobrada apenas 10%, tá, o imposto de importação. E temos algumas facilidades. Porém, por outro lado, nós temos uma imposição da Anvisa em metro, que te gera custo de fabricação. Você tem um dólar flutuante e você tem, obviamente, o custo tecnológico. Eu vou te dar um exemplo que eu peguei para você aqui. Ó. Isso aqui é um tubo de titânio. Isso aqui que está na minha mão pesa 20 gramas, certo? É o mesmo material usado em Fórmula 1. Para a sua cadeira ter 8 quilos, Fernanda, para a sua cadeira ter 6 quilos, eu tenho que pôr isso. Porém, uma trama dessa, uma tecnologia dessa, não vai sair barato, porque são preços internacionais. As melhores cadeiras do mundo em fibra de carbono têm engenheiros, tecnologias envolvidas caríssimas. Aqui no Brasil... Então, esse produto que você traz para fabricar as cadeiras de roda aqui no Brasil é comprado em dólar, em euro. É produto comprado... Vou te falar onde está a diferença. Quem custeia esses produtos de alta tecnologia lá fora, Fernando. Aí é que está. Hoje nós temos um SUS no Brasil. Você sabe quanto que o SUS paga por uma cadeira de rodas para entregar dentro de um hospital de reabilitação? Ele paga para uma fábrica R$570. O que é que eu vou te entregar por R$570, Fernanda? Nada. Então, o que é que ancora o preço da cadeira no Brasil e a qualidade? A própria política pública de reabilitação. Enquanto que lá fora, o seguro garante a compra de uma cadeira de $2.000. O seguro subsidia 70% da escolha da sua cadeira. Por isso que você vê pessoas de baixa renda nos Estados Unidos sentadas numa Permobil que custa R$300 mil, R$200 mil. Peraí, calma. Sim, pode se assustar. Cadeiras da Permobil com sistemas eletrônicos, com posicionamentos todos maravilhosos, vão chegar ao Brasil em torno de R$250 mil. As cadeiras de roda em todo mundo têm um preço elevado. Sim, muito bem. Entra nos sites e veja. O que é a diferença? A Fernanda sofreu um acidente, certo? Aí o médico prescreve, o terapeuta prescreve. Você vai no governo, o governo te subsidia. Então você vai comprar a melhor cadeira. Aqui não, estão tentando tirar o nosso crédito de acessibilidade, que é a grande forma hoje de acesso a um produto de qualidade no Brasil. Que a pessoa não é subsidiada, ela tem que pagar, né? Lá fora ainda subsidia, aqui não, a gente paga o valor inteiro, é só... Exatamente, Fernanda. Então a nossa briga é com a tabela do SUS, que nós aceitamos um tetraplégico que precisa de cadeiras leves, funcionais, receberem uma cadeira de R$1.000. R$1.000 você não tira uma cadeira ruim de uma loja. Eu desafio você a conseguir me entregar uma cadeira por R$1.000. Paulo, então, só um minuto. Estão me pedindo aqui, que é uma pessoa muito especial, que é a minha mãezinha, que entrou já tem um tempo, e ela está até no sul de Minas, e está falando que a minha avózinha de 84 anos, não estou errada a idade, tá vendo? Então ela pediu para mandar um beijo para minha avó. Obrigada, avó. Te amo muito, tô morrendo de saudade. Daqui um dia eu tô aí para te ver. Tá te prestigiando. Se Paulo. Mãe de cadeirante já é importante, que eu conheço a sua, vó de cadeirante, então, é muito especial, né, Fernanda? Nossa, minha avó é maravilhosa, você não tem ideia. Então eu tinha que parar só para mandar esse beijo mais. Então, Fernanda, nós temos que parar de contextualizar o produto como caro. A nossa política de reabilitação está equivocada. Você não pode ter um Sara Kubitschek, um hospital maravilhoso, ao mesmo tempo o cara sai de lá e vai ter que comprar uma cadeira de lona, vai ter que comprar uma cadeira ruim porque é cara mesmo. Então tudo que ele ganhou dentro do Sara, o Sara, por exemplo, tem as melhores marcas lá expostas.
Gente, a realidade não é essa, na grande maioria das pessoas que passam lá dentro. Outra coisa importante também, os nossos terapeutas, tá? Você conta nos dedos no Brasil os terapeutas em condições de fazer uma prescrição correta. Porque E não é saber medir direitinho, né? Que eles isso, medem e medem tudo errado. não é matéria de universidade, não é matéria docente. Então você tem o esforço de meninas e pessoas, rapazes que estão na área, que são os verdadeiros heróis em prescrever, porque aprenderam, tiraram o dinheiro do bolso deles para ir em simpósio, para aprender inglês, aprender espanhol, para aprender com quem sabe. Eu conto nos dedos as pessoas, a alegria que essas pessoas nos dão de saberem prescrever a cadeira. E isso também, você tem pouquíssimas empresas no Brasil com condições de transmitir isso para você. Pouquíssimas. Tudo que eu estou te falando, você conta nos dedos as empresas capazes de te atender com qualidade. Uhum. Não, na minha época, que já foi 20 e poucos, mais de 20 e poucos anos depois que você ficou na cadeira de rodas, né? Mais quase 30. Então, eu lembro que eu fiz reabilitação no Sara e fiquei um mês e meio total no Sara. E eles passaram as medidas. Compra cadeira de rodas. Para Fernanda, minha mãe até falou: Nossa, vou ter que sair daqui com a cadeira de rodas mesmo, porque a gente foi igual você, com a esperança de que entrar lá e sair andando, né? E aí eles prescreveram, meu pai atravessou a rua, que é aqui em Brasília, a Rua das Farmácias, e foi lá, comprou a cadeira de roda e voltou. Então, sem eu saber, sem eu escolher, sem eu nada. Então, assim, e eu odiava essa cadeira. Eu odiava, ela me dava muita dor nas costas, que ela era muito alta. E depois, mais ou menos um ano, eu ganhei minha primeira cadeira motorizada. E aí foi minha independência, minha alegria, minha tudo. Então, eu só usava essa, não era monobloco, é ENX, só quando não tinha como eu usar de jeito nenhum a motorizada. Então, eu fiquei muito tempo com trauma de cadeira manual até eu conhecer Smart. Mas antes de eu conhecer Smart, eu já sabia, igual você falando da Ortobras, né? Na minha época, conheci Ortomix, algumas marcas que já tinham de cadeira manual. E eu via, morando em Unai, mesmo uma vez eu vim aqui, eu falei, vi essas monobloco, eu achava que elas eram só para paraplégicos, só para quem tinha muita mobilidade, realmente. Porque a minha cadeira de empurrar, ela tinha até os pininhos, né? Porque como eu não tenho movimento dos dedos, eu não conseguia empurrar só aquele aro. Então... Ok, olha uma coisa importante que a Bianca Alcântara. Não te conheço, Bianca, mas adorei sua colocação. Na maioria das vezes, a própria pessoa com deficiência que se vira para escolher. Isso é o quê? O profissional que está do outro lado, não vai ser um interlocutor nessa prescrição. É isso que eu ia falar. Que eu passei. Quando eu fui, que aí eu falei assim, eu queria ver essa monobloco, eu tenho que, né, parece que é muito bom, todo mundo fala dela, eu tenho que ver. Eu cheguei lá numa das ruas, né, uma das lojas da Rua da Farmácia, e o cara não sabia nada da cadeira, ele não soube explicar nada, ele não sabia falar nem a cor da cadeira, ele não sabia. Eu sentei lá, e como não era minha medida, eu não sabia que tinha que ser qual a minha medida, né, como que deveria ser. Eu sentei, na mesma hora eu achei que eu ia cair. Falei, realmente isso aqui é para paraplégico, não é para mim. Sabe o que a Smart quer, Fernanda? Que pulverize o conceito de prescrição no Brasil. Que cada vez mais revendas, terapeutas, profissionais comecem a ver que é um segmento extraordinário. Porque você sabendo prescrever, você vai estar dando total condições daquela vida independente se realizar. Como você, tetraplégico, eu nunca imaginava que poderia tocar uma cadeira. Né? Então, assim, olha só, porque alguém te falou isso. Entendeu? Falou, olha, você é tetra, você vai ter que ter uma motorizada. Mentira! Certo? Nós vemos um monte de gente mal sentada no Brasil. E outra coisa, tá? Temos no grupo aí uma pessoa que eu amo de paixão e respeito muito o trabalho dela, que é a Verusca. A Verusca começou comigo ainda jovem,
depois da formatura dela, teve um estágio na Toque Leve conosco, depois trabalhou na Cavenag, trabalhou na Europa, prescrevendo cadeira. É uma pessoa que conhece muito de cadeira, muito. E eu e ela, um dia, chegamos à conclusão: a melhor cadeira do mundo pode ser a pior para você. Uhum. Se ela tiver mal prescrita, não adianta, Fernanda. Não adianta. Certo? Assim como uma cadeira nacional que tem 2 fabricantes, posso citar os meus concorrentes aqui, que estão fazendo um trabalho maravilhoso também, como Jumper, Alphamix, Orthomix, Orthobras. Cara, que cresçam, que cada um consiga somar para que esse mercado tenha mais pulverização, que a gente não tenha que vender uma cadeira lá em Manaus. Isso é o que acontece todo dia. A Smart atendendo uma pessoa lá no sul, uma pessoa E lá tanto no que é interior. difícil, isso que eu acho muito ruim, porque você não tem como escolher uma cadeira pela internet, pelo telefone. Sabe? Muita gente tem que comprar pela internet. Como que você vai comprar pela internet uma coisa que você vai ficar sentado? Até a adaptação do carro também. Tudo eu tive que escolher então a luta, olha o Adriano Diniz aí, um grande cliente nosso, tá? Mora no interior de São Paulo, comprou uma Titânio para a esposa dele, tá? Cara, se não fosse ele ter a sabedoria de trocar uma peça, ele estava sem a cadeira até hoje, porque na cidade dele não tem ninguém que entenda disso. Não tem, Nós atendemos esse dia uma cliente de revendas em outras localidades que não sabiam ajustar uma cadeira porque não tinha um profissional que sabe ajustar. Então, por isso que... outra pessoa, outro grupo também que está no Brasil, que nos ajudou muito a disseminar, vamos ser honestos, como eu te falei, eu não estou aqui como Smart, eu estou aqui como Paulinho profissional. Otomóvel, Ló Medical, tá? Tailight, todas essas empresas, Key Mobility, que se iniciaram no Brasil, nos ajudaram muito com conceitos. Vamos também louvar o trabalho de quem trouxe as almofadas posturais, as almofadas anti-escara. Esses dias, porque uma almofada anti-escara é uma fortuna, estão me roubando. Cara, a tecnologia que tem numa almofada, que vai evitar que você tenha uma escara, um machucado, por que você vai... Que fica 6 meses deitado numa cama, né? Muito bem. Se tiver então, escara. gente, eu falo para vocês, o mercado é aberto, o mercado é lindo, maravilhoso. A Smart é uma gota nesse oceano, certo? Diante do trabalho que nós, como cadeirantes, temos que fazer. Nós temos que parar de criticar, jogar pedras, sabe, nas fábricas nacionais que estão fazendo o melhor, com certeza. Temos muito que aprender ainda. Porém, isso é devagar, nós temos que aprender com os nossos erros, temos que cada vez melhorar, ser autossuficientes na produção de cadeiras, né? Então, esse papo foi muito bom, porque muitas pessoas estão nos ouvindo coisas que nunca pensaram que iam ouvir. Eu não estou aqui para vender minha marca, quem vai vender é você, que acabou de falar que se sente muito bem nela, são outros colegas que estão aí, são outros que nós estamos resolvendo, criando soluções. Então, Paulo, só falar aqui que eu vou dar um testemunho de um produto, né, que eu comprei, e aqui a Bianca falando para falar mais sobre o crédito acessibilidade, que eu até falei sobre ele no início, às vezes você não estava, que é um crédito do governo desde 2012 que ele é disponível. Ele a pessoa que ganha até 10 salários mínimos pode conseguir leva a nota fiscal da empresa, seu contra-cheque, e você pode conseguir até 30 mil, né? O valor do produto pode chegar até 30 mil. E você pode financiar ele por até 5 anos, 60 meses. Então, assim, é um crédito muito bom. Tem no meu blog, gente, para quem não me conhece, quem chegou não me apresentei direito. Eu sou cadeirante desde os 16 anos, devido a uma queda de escada. Eu tenho um blog há mais de 10 anos. Sou formada em sistema de formação, mas sou servidora pública do Superior Tribunal de Justiça. Moro em Brasília, vai fazer 8 anos, porque eu vim para cá quando eu passei no concurso, né? E luto pela causa da pessoa com deficiência também há muito tempo. Abri uma associação no Nair, já briguei por essa causa muito e amo. Amo estar falando sobre isso. Okay. E aí, um depoimento. Outra coisa importante, né? Que eu acho que a gente deve ter essa consciência, tá?
O trabalho do SUS, ele desinforma, porque quando ele ancora uma tabela lá embaixo, certo? Ele não deixa que nenhuma outra atitude seja tomada, porque nos números do governo, ele vai falar que dispensou 100 mil cadeiras ano. Ele está atendendo o lado dele, mas não está. Certo? Então, isso é uma coisa que deve ser vista. Outra, o Banco do Brasil. Cara, nós temos que abrir a boca no Instagram. Nós temos sim que partir para cima, porque é o único alento que hoje nós temos de ter um produto de qualidade. E olha, um programa maravilhoso. Eu não sei de onde a verba não é significativa perante um país como o nosso, tirar do cadeirante esse direito, da pessoa que vai comprar um aparelho auditivo, certo? Para voltar a ouvir, aquela pessoa que vai fazer a reforma da sua casa. E não é um dinheiro que você está dando, o governo vai ter ele de volta, você está emprestando. Tipo assim, não é né? Porque tem muitas ajudas que você vai dar. E esse não, você está emprestando e tem juros, é pouco, mas tem juros também. Então o governo vai reaver esse dinheiro. Muito bem, Fernanda, muito bem. É isso, eu acho que a gente tem que lutar muito, né? Temos aí um momento difícil, a pandemia que está afetando todo mundo, porém, vamos voltar para o nosso foco, né? Deixa eu dar o testemunho, Paulo, que é importante, e a Grega fala sobre o preço. Eu tenho a cadeira da Smart e é maravilhosa, é muito boa. E ela tinha um freio, só que o freio dela era o comum que vinha nela. E às vezes eu tinha um pouco de dificuldade, tá travando, destravando, conseguia, mas às vezes ela machucava um pouco da minha mão, porque a minha mão é mais fina, não tem o músculo. E fiquei com ela, sei lá, uns 2 anos e meio, e aí ela até que ela já tinha mandado para manutenção, para apertar, que às vezes afrouxa, às vezes até o Michel, meu esposo mesmo, calibrava ela, né? E um dia eu perguntei pro Fábio, ela falou assim, Fê, troca esse freio da cadeira. E eu falei assim, quanto que é o freio? E ela, 400 e alguma coisa. Eu, quê? Um freio de cadeira de roda? R$ 400? Tá louca? Não. Você freio de sei lá o quê. E fiquei louca. Não, arruma aí, vai dar certo. Passou mais um ano aí, não voltei, ela estragou de novo, já tava muito frouxa. E aí não teve jeito. Falou, não, você tem que trocar. Eu falei, tá bom. Ela é 380. Tá bom, coloca esse freio aí, eu divide aí em 3 vezes. Tá bom. Gente, quando eu cheguei em casa, que eu experimentei esse freio pela primeira vez, por que eu não comprei esse freio antes? Pra que eu demorei tanto? Freava tão fácil, eu conseguia independência de frear e desfrear a cadeira, uma facilidade que eu nunca tive. Ela não machucava a mão, você não precisa fazer o esforço, é o freio para tetra. E aí eu, economizando, achando ruim de gastar R$ 380 para ter uma qualidade incrível. Então, assim, experimente antes de falar que é caro. Fernanda, a gente já teve experiências 1000, né, com tecnologias, o que as pessoas ganharam com isso, de vida independente, podendo se movimentar mais, podendo ter as suas atividades diárias preservadas. É isso que a tecnologia assistiva nos traz. As boas cadeiras, as cadeiras com prescrição. E eu falo a todos os nossos colegas que estão aí, procurem profissionais. Tem pessoas maravilhosas, procurem onde elas estão. Vale a pena, às vezes, uma viagem para fazer a sua medida correta. Vale a pena você conversar com essas pessoas, ver o que é melhor para você, antes de você decidir, porque tem uma série de vantagens que você vai trazer para a sua vida. Assim como postura, alinhamento corporal, posicionamento, maior tolerância de tempo na cadeira, né? Então, tudo isso foi a história que nós construímos, que a gente vem até hoje defendendo, e graças a Deus hoje o trem está andando, todo mundo está fazendo alguma coisa de bom no mercado, né? Cadeiras de toda a ordem. Hoje, o cadeirante no Brasil ainda está sem condições de comprar. Ainda é um produto caro, porque ele não é subsidiado. Porém, já temos essas ofertas, já temos a disposição. Tem opção, né, Paulo? Hoje em dia tem opção de cor. Antigamente tinha opção de cor, não, gente. Antigamente não tinha opção de nada. Então, assim, hoje nós temos
como escolher. É igual ele falou, ainda não é barato, eu ainda acho caro tudo, não só para, né, para a cadeira de roda, mas uma sonda é caro, um saco coletor, tudo voltado para a pessoa com deficiência é caro, porque, igual ele falou, o governo subsidia, precisa de tecnologia, precisa de estudo. Isso tudo tem um custo. Então, e infelizmente a aposentadoria do brasileiro, que muitos aposentam, é pouca. Outra pessoa que falou que o esporte é muito importante, mas que no Brasil, como é muito difícil você praticar o esporte, porque você vai ter que se bancar. Eu mesma desisti do tênis, porque eu falei, gente, eu vou ter que bancar todas as viagens, a minha viagem, pagar o do cuidador, pagar a estadia, tudo, o esporte, todo o equipamento. Até você conseguir alguma coisa do governo, você leva um tempo, e quando você consegue uma bolsa atleta que é muito pequena. E na maioria das pessoas com deficiência também, ou até atleta que não é deficiente, não tem uma aposentadoria, não tem direito nem a uma aposentadoria, né? Então, assim, falta ainda, já foi feito muito. Parabéns, Paulo, parabéns pela sua história. Obrigado por compartilhar aqui tanto sua vivência. Podemos fazer mais e mais lives contando mais e mais coisas. E graças a vocês começou isso. Temos o que temos hoje, mas que quem está aqui, né, hoje, novos cadeirantes, que não desiste, que também luta, que o Paulo sirva de inspiração para você também lutar por você e pelos outros, né? Para continuar. Outra coisa que nós iniciamos, Fernanda, quando nós começamos a fazer campanhas com pessoas bonitas. Você não era dessa época ainda, você não era cadeirante. Numa vez, numa feira em São Paulo, as primeiras modelos nossas foram duas pessoas que a gente ama muito, que é a Tabata e a Carolina Ignara. Tá? As duas são grandes estrelas. A Carolina é uma profissional premiada, uma pessoa linda. Na época, nós colocamos elas como recepcionistas no nosso stand. E todo mundo achavam aquilo, cara, que louco, que meninas bonitas. Cadeirante é bonito. Aí começamos depois a fazer campanhas de mídia com outras moças, outras pessoas bonitas. E hoje você vê que pessoas lindas que nós trabalhamos o nosso marketing, não é? Então nós levamos a beleza, a autoestima. Vamos falar disso também, que a cadeira correta é a autoestima. Você não é visto como um pobre coitado, porque a sua cadeira está legal, ela está com cor, ela está com uma roda moderna, você está bem sentado, você aparece bem. Então, isso é muito importante falar também. Nesse contexto de elevar o moral, né? De nós termos essas cadeiras bem prescritas e as pessoas se sentirem bem. Não, quando eu vejo uma amiga minha que está com a cadeira errada, não, você precisa de uma cadeira nova para mostrar essa beleza sua, para mostrar sua postura, para mostrar que você não tá nessa cadeira aí, não. A Verusca aqui está me corrigindo, que precisa mudar o discurso, que tudo para deficiente é caro. Mas aqui no Brasil é tudo caro, não é só para cadeirante. Eu falei, Verusca, que não é só para cadeirante, né? É porque muitos produtos para as pessoas com deficiência é caro, mas no Brasil tudo é caro, né? Igual ela está falando. É a moeda que tem, ainda mais agora, piorou mais ainda. Qualquer eletrônico que a gente vai comprar, o celular está a preço absurdo. Então, por causa da moeda, realmente tá tudo caro, viu, Verusca? É por aí, Fernanda. Eu acho que nós não temos que falar, nós temos que falar de ganho. O que é que nós estamos ganhando nesse investimento que você está fazendo em você? Em ter uma cadeira correta, em ter uma cadeira legal. Isso aconteceu com milhares de pessoas. Não tem preço. Olha, eu devo ter feito já, passado pela minha mão, assinatura de mais de 150 mil cadeiras. Certo? Eu falo para você, milhares de pessoas estão lindas, maravilhosas, trabalhando, desenvolveram atividades, casaram, tiveram filhos, enfim, vivem um mundo e de vez em quando falam, oi, Paulinho, tudo bem? Entendeu? Porque nós falamos isso, saia dessa, entre numa coisa legal para você, eleve sua autoestima, se sinta melhor no que você vai estar usando. Porque a cadeira, como você falou, é a sua melhor amiga. É a melhor amiga. Esses dias eu vi um depoimento de um menino que tinha ficado um tempo deitado na cama
E ele não tinha prescrição de ir para cadeira, ele estava condenado a ficar na cama. Quando ele pôde ir para cadeira, depois de um tempão, ele falou assim, gente, eu ganhei minha liberdade. E ele, muitas pessoas veem a cadeira como uma prisão, como uma coisa que vai te limitar para o resto da vida. Mas não, eu vejo minha cadeira como a minha liberdade. Então, isso me ensinou muito. Mesmo tendo 20 anos de cadeira, eu aprendo todo dia. Eu fiquei muito emocionado esses dias com um vídeo Temos que eu recebi. 5 minutos, tá, Paulo? Só para falar. Mas Pode eu não falar. posso deixar de falar nele. Pode falar, pessoa. só para você saber. Eu não conhecia ele, me mandaram um vídeo, o cara é Uber, cadeirante. E ele entrega numa moto adaptada. Ele põe a sacola do sanduíche, da pizza, no ombro, toca a cadeira manual dele, que é uma Smart que ele tem, me chamou a atenção por isso, e ele entra numa moto com rampa e vai fazer entrega. Ah, ele tem a moto adaptada com rampa que ele entra atrás? Isso, ele chama Juliano, ele mora em São Paulo, se eu não me engano. Eu estou com contato com ele, porque eu falei, cara, você é show, cara. Você é o cara, sem mimimi. O que é que a vida te fez? Como que você se tocou para ser um cara gigante, cara? Esse vídeo teu tem que chegar em milhares de pessoas que estão reclamando porque a cadeira descascou, porque a minha cadeira não sei o quê. Esse cara tá dando show em todo mundo. Tá dando show. Eu mandei meus parabéns para ele, porque tem gente que tem carro, que tem condições, que tem tudo e está sofrendo porque não anda mais. Certo? Não anda mais e nem vai voltar a andar, cara. Então tem que viver bem na cadeira de rodas. E esse cara, para mim, foi um puto exemplo. Eu não sei quantos viram ele no Instagram, ele entregando, cara. Ele é Uber, não é Uber de carro, que ele para, a pessoa entra, não. Ele é Uber entregador de pizza e de sanduíche. Cara, eu achei esse cara maravilhoso. Estamos cumprimentando ele, vamos mandar um brinde para ele, porque esse cara é o que representa o que eu e vocês estamos falando aqui. Paulo, quantos cadeirantes que você acha que tem no Superior Tribunal de Justiça, servidor? Olha, não tenho ideia, Fernanda. São 2. Teve um deficiente visual que passou num concurso há 30 anos atrás sem cota. Então, assim, quem que acreditaria? Quem que acreditaria que eu conseguiria? Quem que acreditaria que esse deficiente visual conseguiria? Temos um juiz, o primeiro juiz cego que conseguiu. Então, assim, a gente não deve se vitimizar. A gente não deve ficar reclamando. E não só as pessoas com deficiência. Quem não tem deficiência também, que às vezes tem tudo para fazer as coisas e não faz. Então, se você acredita em você, e não importa se o do seu lado não acredita... Quantos minutos temos aí, Fernanda? Quantos minutos Acho que temos? 3 minutos, 2, 3 minutos. Tá, eu vou te dar um depoimento como pai agora, tá? Não deu tempo da gente falar do seu filho. Então vamos lá. Eu, aos 32 anos, eu e minha esposa não conseguimos engravidar. Fizemos tratamento e nós fomos agraciados com a vinda do Pedro, uma criança que veio para nós com uma lesão medular. É diferente, os clientes eram todos diferentes a partir daquele momento, porque era o meu filho. Hoje o Pedro está com 23 anos, formado em administração, independente, tem uma vida completa feita em uma cadeira de rodas. Então eu não estou falando isso porque eu quero ganhar dinheiro vendendo cadeira de rodas. Eu estou dando esse depoimento para você, Fernanda, porque eu acredito que o nosso trabalho serviu ao meu filho. Tá? Porque depois de muitos anos, eu tive que ter o maior cliente da minha vida, que foi ele, o Pedro Paulo. Atleta, tenista, você conhece ele, um menino maravilhoso, encantador, certo? E esse cara, ele nasceu com esses conceitos, porque ele teve tudo direitinho na vida dele. Verdade. Falta 20 segundos. Paulo, parabéns. Obrigada. Olha, a sua história é linda.